Há uma bela lenda que conta que, em certo ritual de passagem indígena, o pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda em seus olhos e o deixa ali sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco durante toda a noite, sem remover a venda até que os primeiros raios do sol anunciem a chegada da manhã. Ele não pode pedir ajuda a ninguém e, se conseguir atravessar a noite sem sucumbir ao medo, será considerado um homem. Também não poderá contar a sua experiência aos amigos ou a qualquer outra pessoa, pois, segundo a tradição, cada jovem precisa tornar-se homem por si mesmo. Levado pelo pai até uma clareira na floresta, o rapaz pequeno, novo, permanece visivelmente aterrorizado. Ele sabe que a noite na floresta pode ser cruel. Feras podem aparecer a qualquer momento e devorá-lo. Os sons da floresta, estranhos que são à noite, ecoam ao redor e alimentam ainda mais o seu medo. Em sua mente, acredita que certamente morrerá ou, no mínimo, sofrerá algum ferimento grave. Talvez homens perigosos estejam à espreita. O vento sopra durante toda a noite, fazendo as árvores balançarem de maneira assustadora. Ainda assim, ele precisa permanecer firme, sem retirar a venda dos olhos. Afinal, aquela é a única maneira de se tornar homem em sua cultura. Finalmente, depois de uma longa e angustiante noite, o sol nasce. Somente então ele retira a venda dos seus olhos e é nesse instante que faz uma descoberta surpreendente. O seu pai esteve sentado no tronco ao seu lado durante toda a noite, vigiando, protegendo-o de qualquer perigo. O pai sempre esteve ali, embora o filho não soubesse. Assim também acontece conosco. Nunca estamos verdadeiramente sozinhos, na noite mais escura, no medo mais profundo, na solidão mais intensa. Mesmo quando não conseguimos perceber a sua presença, Deus jamais nos abandona. Ele permanece ao nosso lado, guardando-nos, sustentando-nos em silêncio. Olá, eu sou o professor Silveira e hoje a nossa reflexão é sobre travessias. Não uma travessia qualquer, mas a travessia daquele momento ou daquela noite mais escura em nossa vida. Existe uma noite na sua vida e talvez, diferente da história da nossa lenda, ela tenha chegado em sua vida sem pedir licença. Você está deitado, o quarto está escuro, a cidade dorme, a casa respira devagar, mas você não. Há algo acordado dentro de você. Não é apenas insônia, não é apenas preocupação, é consciência. É como se a vida estivesse chamando o seu nome sem fazer barulho. No último vídeo, na semana passada, refletimos sobre a necessidade de deixar morrer o velho homem para que uma versão mais íntegra de nós possa nascer. Mas existe um momento desse processo em que ele deixa de ser apenas reflexão e se transforma em decisão. Essa decisão quase nunca nasce à luz do dia. Ela nasce geralmente à noite, naquela hora em que não há distrações suficientes para silenciar a verdade. Quando não existem aplausos, nem justificativas, nem compromissos capazes de esconder aquilo que você já sabe. Apenas você e a sua consciência. É nessa hora que começamos a revisitar a própria vida. Relembramos escolhas feitas por medo, caminhos seguidos apenas porque eram seguros, sonhos abandonados para agradar outras pessoas, silêncios mantidos por conveniência. Então surge uma pergunta que parece simples, mas tem força suficiente para mudar um destino. Se mudar, estarei sendo fiel a quem realmente sou? Essa é a pergunta. E essa pergunta, ela não condena, ela revela. E toda revelação exige coragem. Talvez por isso
que as grandes transformações sempre passem por alguma espécie de noite, não apenas noite do relógio, mas aquela escuridão interior em que tudo parece suspenso. A fase em que não enxergamos o caminho seguinte, mas já sabemos que o caminho antigo terminou. A humanidade sempre compreendeu isso. Assim como na antiga lenda indígena, contada aqui para você nesse vídeo, no início do vídeo, o rapaz não podia retirar a venda, não podia fugir, não podia pedir ajuda. Precisava permanecer ali até que os primeiros raios do sol tocassem o seu rosto. Era a prova que separava o menino do homem. Imagine aquela noite, os sons da floresta, o vento atravessando as árvores, galhos quebrando ao longe. Poderiam ser feras se aproximando, a imaginação transformando qualquer ruído em ameaça. Eram momentos de uma noite angustiante. Só o menino e a sua mente, a sua consciência. Só ele e o seu medo. Cada minuto parecia uma eternidade. Imagine uma noite toda em que todos os minutos, um a um, parecem intermináveis. Essa pequena história fala muito mais sobre a vida do que sobre uma tradição indígena, porque todos nós atravessamos noites semelhantes, momentos em que acreditamos estar completamente sós, fases em que Deus parece silencioso, dias em que nenhuma resposta chega. É justamente aí que a nossa fé é colocada à prova, não quando tudo está dando certo, mas quando tudo parece escuro. Há pessoas que imaginam que maturidade consiste em nunca sentir medo. Não, maturidade é continuar firme mesmo sentindo medo. Coragem é acreditar que mesmo tudo estando escuro, haverá um amanhã. Coragem é permanecer sentado no tronco da própria consciência quando tudo dentro de você quer fugir. Há noites em que não podem ser evitadas. Aliás, são as fases necessárias em nossa vida para que possamos encontrar com o nosso lado forte, o nosso lado de superação. Seja a perda de alguém, o fim de um relacionamento, uma doença inesperada, uma crise financeira, o fracasso de um projeto, a sensação de que a vida parou enquanto o mundo continua andando. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos conduzidos para alguma floresta da vida. Todos, indubitavelmente. Só que essas noites, elas não existem para nos destruir. Elas existem para nos revelar. É a própria metáfora da vida, pois durante o dia nós olhamos o mundo, enxergamos o mundo, mas é durante a noite que aprendemos a enxergar a nós mesmos. Na escuridão, desaparecem as distrações, desaparecem os personagens que representamos. Resta apenas aquilo que realmente somos. É por isso que tantas decisões importantes nascem da dor. Não porque a dor seja boa, mas porque ela nos torna honestos com nós mesmos. Eu vou citar aqui o Viktor Frankl, gosto muito dele, mas aqui é impossível não associar a história de vida dele, pois foi justamente isso que Frankl descobriu nos campos de concentração nazistas. Em um lugar onde quase tudo podia ser retirado, a liberdade, a dignidade, a família, os sonhos e até o próprio nome, ele percebeu que ainda permanecia uma liberdade impossível de ser aprisionada. A liberdade de escolher a própria atitude diante do sofrimento, da sua noite escura. Mais tarde ele escreveria que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Não porque o sofrimento deixa de doer, mas porque o sentido transforma a maneira como caminhamos através dele. A dor nos obriga a responder perguntas que vínhamos adiando havia anos. Quem sou eu? O que realmente importa para mim? Que tipo de homem estou me tornando? O que preciso abandonar para continuar crescendo? Há uma diferença enorme entre sofrer
e desperdiçar o sofrimento. Algumas pessoas atravessam noites e apenas acumulam cicatrizes. Outras atravessam as mesmas noites e encontram uma nova identidade. Não porque sofrem menos, mas porque permitem que a travessia as transforme em homem, no sentido figurado da palavra, é claro. Algumas pessoas guardarão apenas as cicatrizes, as mágoas e se vitimizarão para sempre. Apontarão a culpa em alguém, no pai, na mãe, no irmão, em Deus, mas nunca assumirão que a dor possa ter trazido ensinamentos como trouxe a Viktor Frankl. Não esqueça, noite é preparação para o amanhecer. A questão não é se o amanhã virá, a questão é quem você será quando ele chegar. O jovem da lenda entrou na floresta como um menino, saiu dela como um homem. Não porque a floresta tivesse mudado, mas porque ele havia mudado. Talvez você esteja perguntando por que Deus parece silenciar. Talvez imagine que o tenha abandonado. Mas a história daquela antiga tradição nos lembra de uma verdade profundamente consolidada. A ausência de sinais não significa ausência de presença. Independente da sua crença ou do objetivo com o qual você entrou neste vídeo, se você está aqui, você precisa saber que há um Deus que nem sempre interrompe a noite, mas que jamais abandona quem a atravessa. E aí está o verdadeiro sentido das travessias: não sair delas exatamente como entramos, mas descobrir ao amanhecer que nunca estivemos sozinhos. E quando o sol finalmente nascer, porque ele sempre nasce, talvez você olhe para trás e perceba que aquela noite em que tanto teve medo não foi o fim da sua história. Foi o lugar onde a sua história teve um recomeço. Deixo aqui um outro vídeo sobre o mesmo assunto, porém de um ângulo um pouco diferente, para você continuar assistindo. Tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo lá. Um grande abraço.